Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração. E como é bom nós estarmos juntos, meditando na palavra de Deus. Essa palavra que nos enche, que nos consola, que fortalece a nossa alma, o nosso coração. Não é verdade? O nosso dia já começa diferente quando a gente acorda ouvindo a palavra. Parece que já traz esperança para a nossa alma, direção para o nosso coração. Às vezes você precisa tomar algumas decisões importantes no dia e é a palavra do Senhor que vem como flecha direcionando os seus passos. E eu quero, juntamente com você, agradecer ao Senhor por esse dia. Vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer a Deus? Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos de pé, pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor, que tem sido tão poderoso conosco, que tem sido tão bondoso, tão grandioso. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado e a Tua mão tem estado conosco todos os dias. Agora, Pai, abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Fala o coração dela de uma forma tremenda, que ela não saia dessa mensagem ou desse vídeo da mesma forma que apareceu, mas que ela saia alimentada pelo Teu Espírito. Continue abençoando os colaboradores, patrocinadores, os membros, intercessores e tantas pessoas que nos ajudam a continuar a divulgar a Tua palavra aqui na internet. Fica conosco em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Que bom poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos todos os dias, você pode voltar aqui às 6 da manhã, às 18 horas e às vezes até meio-dia. A gente coloca 3 vídeos por dia sempre para estar abençoando a sua vida. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. O capítulo é o de número 3, o verso é o número 18. Capítulo 3 de João, versículo 18, diz assim: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ok? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É um versículo tremendo e que mostra para nós a realidade de salvação, ok? Algumas pessoas divergem em muitos aspectos do que fala sobre salvação. E esse versículo ele é muito claro em explicar para nós a possibilidade da salvação e a condenação daquele que não será salvo. E Jesus deixa muito bem claro para nós aqui em João 3,18, né, que eu acabei de ler para vocês, que aquele que crê, ele não será condenado. Não é isso? Aquele que crê não é condenado. Mas aquele que não crê, ele já está condenado, né? Então perceba que o que Jesus deixa para nós, registrado em condição de salvação, é o aspecto de você reconhecer Cristo como Senhor. Você reconhecer Cristo como Filho de Deus, né? Você vê que a própria parte C explica para nós, quando ela diz assim, a parte C do versículo 18, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É a parte C. Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então ele explica o porquê que você está condenado. Você está condenado porque você não crê no unigênito Filho de Deus. Ou seja, você não crê em Jesus. E você vai ver outros textos, Jesus também deixando muito claro para nós que aquele que rejeita o Filho de Deus, ele não recebe o Pai, né? Jesus colocando na condição de filho. E aquele que recebe Jesus como filho, ele recebe o Pai. Aí Jesus continua o mesmo contexto dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? É somente através dele que você chega ao Pai. Ninguém chega ao Pai a não ser
por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é muito claro nesses versículos o que Jesus mostra para nós como que uma pessoa consegue se salvar. Pastor, o que eu faço para ser salvo? Como é que eu faço para conseguir a salvação? Segundo as palavras de Jesus, é crer nele de todo o teu coração. É você crer em Jesus como Filho de Deus. É você reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. É você reconhecê-lo como Filho unigênito que se entregou para morrer por nós e nos levar a esse caminho de salvação. Agora, aquele que rejeita Cristo, aquele que rejeita Jesus, aquele que não crê, conforme João diz, já está condenado. Eu ouvi uma vez o Dr. Rodrigo Silva, que é um homem muito inteligente, possui um conhecimento muito grande, talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa sobre ele, e ele traz algumas reflexões interessantes, né? Ele é arqueólogo, e ele traz algumas reflexões interessantes sobre a Bíblia. E uma vez ele falou sobre salvação, e eu achei interessante a ideia que ele trouxe sobre salvação, que ele diz que só não será salvo aquele que rejeita a graça, ou seja, aquele que rejeita o que Jesus fez na cruz, né? Ele afirma para nós que a condenação ela vem pela rejeição da graça. Aquele que rejeita Jesus, aquele que rejeita o ato de Jesus, aquele que rejeita o que Cristo fez, sabe? Então, basicamente, o caminho para ser salvo é reconhecer Cristo. Ah, pastor, mas e as outras coisas que aparecem depois? As outras coisas são princípios que Jesus deixou para nós e, como toda promessa, está condicionada a uma obediência e a princípios a serem seguidos, né? E quando você passa a crer em Jesus, que é o primeiro passo, você passa a entender o estilo de vida de Jesus, você passa a entender como que Jesus viveu, o que ele determinou para os discípulos, qual era a mensagem do Cristo, qual eram os valores do Cristo. Por isso que nós que somos cristãos carregamos todas essas características, porque são características que devem ser parecidas com Jesus. Pelo menos na teoria deveria ser assim, né? Eu sei que, na verdade, às vezes nós temos dificuldade de viver o que Jesus ensinou, porque não é fácil, né? O Evangelho de Jesus nunca foi fácil, não tem facilidade no Evangelho, mas na teoria nós devemos seguir a mensagem de Cristo, as palavras que Jesus deixou para nós e procurar colocar em prática todo o sermão que Jesus deixou para os discípulos. Agora, a base para que haja salvação, a base para você ser salvo, a base para que a sua casa seja salva, a base para que haja salvação para a tua vida é você crer, é você acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus. Agora, uma vez que você rejeita, você já está condenado. É isso que João deixa muito claro para nós. Quem crê nele não é condenado. Ou seja, se eu creio nele, eu não serei condenado. Se a minha fé está nele, eu não serei condenado. Se a minha perspectiva de vida está nele, eu não serei condenado, né? Porque ele vai me salvar. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Ou seja, quem não crê, ele já está colhendo as consequências do fato de não crer em Jesus. Já está condenado. Então, por que essa pessoa está condenada? Aí ele explica: porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê em quem? Não crê em Jesus. Rejeita Jesus. Não recebe Jesus, né? Por isso que todo aquele que confessa Cristo diante dos homens, o Senhor confessará o teu nome diante de Deus. Mas aquele que rejeita Cristo diante dos homens, o Senhor também rejeitará o teu nome diante de Deus, né? A possibilidade é você crer, a possibilidade é você aceitar o que Jesus fez, sabe? E foi de graça, não foi algo para você pagar, você não tem que pagar para ser salvo, você não tem que dar alguma coisa para ser salvo, apesar que, infelizmente, hoje tem muitos lugares que pregam essa mensagem totalmente distorcida do Evangelho. Não tem nada do que você possa fazer que mereça a sua salvação.
né? Você vê os estudos antigos, quem estudou um pouquinho mais sobre a igreja antiga, a história da igreja, estudou um pouquinho mais sobre o catolicismo e muitos outros conceitos que vieram, né? Se a gente fosse falar aqui sobre lei das indulgências, coisas que Martinho Lutero ele confrontou na época que existiu a reforma da igreja, você vai perceber que naquela época muitas pessoas diziam que a salvação ela tinha um preço, né? Tinha que se pagar pela salvação, né? A salvação custava algo, né? E na verdade, se você parar para ler o Evangelho, você vai ver que você não tem que pagar para ser salvo, porque o preço já foi pago, né? Ninguém é salvo por mérito, pela sua própria atitude, pelo seu próprio comportamento, né? Não se trata do que eu faço para ser salvo, mas se trata do que Jesus fez para poder me salvar. Por isso que Paulo tem um versículo interessante que ele fala sobre salvação, que ele diz assim, que a salvação é um dom gratuito de Deus, né? Para quê? Por que é um dom gratuito de Deus? Né? Para que o homem não se vanglorie, para que o homem ele não ache que ele é salvo por causa das suas próprias atitudes, seu próprio comportamento, né? Não é por causa daquilo que eu faço que eu sou salvo, é por causa de Jesus, né? A salvação é um dom gratuito de Deus. Então é algo gratuito que ele deu ao homem. A condição que ele exige do homem é a fé, é você crer, é você reconhecer e conscientizar a tua vida que ele é o caminho de salvação, que Jesus é o caminho de salvação. Entende? Então não tem nada que você tem que fazer para ser salvo. Você não tem que dar dinheiro, você não tem que dar casa, você não tem que fazer isso. O que você tem que fazer é crer em Jesus como Filho de Deus. Essa é o principal pilar que Jesus deixou para nós sobre salvação. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Então, se você quer ser salvo, você tem que crer em Jesus. Pastor, mas é tão fácil assim, então por que algumas pessoas dificultam tanto? Às vezes dificultam pela falta de conhecimento, às vezes dificultam pela religiosidade, às vezes dificultam porque não entenderam o principal sentido do Evangelho. Agora, é óbvio que se eu digo que creio em Jesus, se eu confesso Jesus, eu não vou viver também uma vida na iniquidade. Eu não vou viver uma vida também fora dos propósitos de Cristo. Porque se eu creio em Jesus, ele passa a ser alguém que vai me influenciar, eu creio na sua palavra, eu creio no seu estilo de vida, eu creio na mensagem de Jesus, eu creio em todos os princípios que ele deixou para nós na palavra, né? É como eu sempre digo, eu não me santifico para ser salvo, mas por eu ser salvo, eu me santifico. Né? Por eu ser salvo, eu tenho uma vida diferente. Por eu ser salvo, eu tenho um comportamento diferente. Porque Jesus me salvou. Eu creio nele e eu vivo os princípios que o próprio Cristo determinou para a nossa vida, para a minha vida. Pai, obrigado pela tua palavra, pela oportunidade que nós temos de ouvir a tua voz. Nós entendemos que o Senhor é Deus que salva. Nós entendemos que aquele que crê será salvo, não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Talvez aqui pararam pessoas para ouvirem que estão passando por um momento e precisam exercitarem a sua fé. Algumas pessoas creem em ti, talvez alguém que ainda não crê, mas parou para ver esse vídeo porque a fé está começando a ser alimentada pela tua palavra. Eu te peço que o Senhor venha injetar no coração dessa pessoa o desejo de te ouvir, para que ela seja transformada, salva, liberta, curada pela tua palavra. Eu abençoo essa pessoa que parou para ver esse vídeo, no nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra. Concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus? Olha que mensagem poderosa para evangelizar, falando sobre salvação. Clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube, essa setinha tortinha que tem, e manda para um amigo, para um colega, para um primo, manda para os teus familiares, seus parentes, manda para todo mundo, para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma que você foi edificado aqui. Se você quiser se tornar membro desse canal, quiser ajudar esse projeto nosso do Manhã de Paz aqui no YouTube, aqui embaixo tem um botão chamado Seja Membro em azul. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério, vai me ajudar a continuar divulgando a palavra
palavra aqui no YouTube. Pastor, eu não queria me tornar membro, mas eu queria de alguma forma ser um patrocinador, eu queria colaborar com esse canal. Manhã de Paz ter sido uma bênção na minha vida. Só Deus sabe o quanto esse projeto tem edificado a minha vida. Eu queria que o senhor não parasse com Manhã de Paz. Como é que eu faço para deixar uma oferta no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entendeu que a palavra de Deus é relevante e precisa ser pregada. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na tua alma. Quem crê em Jesus não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque ele rejeitou o unigênito, o Filho de Deus. Se você recebe Cristo, você recebe o Pai. Você rejeita Cristo, você rejeita o Pai. Se você quer ser salvo e ser alcançado pela salvação, você precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Até amanhã.